Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos estudar hoje sobre uma revisão à imigração, nas páginas 78, 79 e 80. Eu vou fazer um pequeno resumo, uma revisão daquilo que nós já estudamos, para que vocês possam lembrar e realizar a atividade proposta. Vamos começar aqui entendendo a diferença entre emigrar e migrar. Emigrar nada mais é, ou imigração, é a saída de pessoas do seu país, né? Sair de um país. Quando eu saio do meu país, eu sou uma imigrante. Já o imigrar com i significa entrar no país. Então, quando eu saio, eu sou emigrante. Quando eu entro no país, eu sou imigrante. Eu tenho exemplos em emigrar. Há muitos brasileiros emigrando para Espanha. Um exemplo de imigrar. Milhões de italianos imigram para o Brasil. E agora, uma migração. O que é que significa migrar? Vocês até estão vendo aí uma imagem, né, de um monte de pessoas, né, se deslocando dentro de um mesmo país. Aqui nós temos o Brasil. Então, migrar significa deslocar-se de uma região para outra, continuando dentro do seu país. Ele não vai sair para fora do país, ele vai continuar dentro do seu país, porém saindo de uma região para outra. Um exemplo, eu saio da minha cidade e vou para a cidade, não é? Para o estado vizinho, eu saio do meu estado e vou para outro. Então eu estou o quê? Migrando. Migrar é continuar, é me deslocar de uma região para outra, porém continuando dentro do meu país. Esse processo dentro do meu país. Bem, acho que deu para ter uma entendida, né? Vamos continuar agora. Os imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras, né? Foram os italianos, os espanhóis, os portugueses e os alemães. Então, os italianos, temos a imagem italiana, os espanhóis, portugueses e os alemães. Lembrando que essas pessoas vieram aqui para o Brasil com o intuito de trabalhar, porque alguns deles já estavam sofrendo muito nos seus países. Então, quando o governo brasileiro lançou a proposta de trazer essas pessoas para aqui para trabalhar nas lavouras, e aí com a proposta de que elas iriam enriquecer, que elas iriam ganhar um pedaço de terra, que elas iriam ter um trabalho, essas pessoas obviamente encheram seus olhos, né? E claro, já estavam vivendo muito péssimo nos seus países. Então aqui seria uma oportunidade de mudança de vida. E eles vieram para cá, sabendo que alguns deles aqui não encontraram a vida tão fácil assim como estava sendo divulgada. Mas aqui chegaram para contribuir e trazer um pouco de sua cultura para nós, né? Hoje o Brasil é um país muito diversificado devido a muitas culturas que chegaram aqui, a esses imigrantes. Então, os imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras foram esses, italianos, espanhóis, portugueses e alemães. Mas não somente esse povo que chegou, né? Houveram muitos outros. Então, um dos motivos pelo qual o governo brasileiro incentivou, né, o movimento migratório na Europa, da Europa para cá, foi porque ele, na verdade, ele precisava de uma mão de obra assalariada. Precisava porque antes tinha escravidão, mas depois que a escravidão, os escravos foram libertos, né, ele precisou incentivar esse movimento de migração, né, da Europa, na Europa. E ele precisava formar uma mão de obra assalariada. Era esse o motivo, uma mão de obra assalariada. Vamos entender mais algum que eu pesquisei para que vocês ficassem fácil para responder a atividade. Então, na quinta questão, ele pede o seguinte: pesquise sobre o êxodo mundial na atualidade e os motivos que estão levando as pessoas a deixarem seus países. Né? Nós estamos vendo agora na atualidade, não era naquele tempo da imigração, não. Então, o que é êxodo? Êxodo nada mais é do que a saída espontânea de um povo de um lugar para outro. Saída, emigração. Então, êxodo significa saída. Eu me desloco de um lugar para outro, então eu chamo de êxodo. Como a gente já escutou, acredito que vocês já devam ter escutado a palavra êxodo rural, né? É a saída do campo, das pessoas que moram no campo, para a cidade. Então, o que ele quer dizer aí? Você vai
pesquisar sobre o êxodo mundial, não é do rural, é do mundo, né? As pessoas estão deslocando cada vez mais, né, de lugares, de um lugar para outro, deixando muitas vezes os seus países. Por que isso está acontecendo? Vocês vão fazer uma pequena pesquisa e vão colocar aí, tá certo? Realize a atividade na página 186 do livro de reforço, somente essa página, e aí me mandem para que eu possa corrigir. Até a nossa próxima aula.